Esta história começa em um cemitério nos arredores da capital. Gerald, o rei dos mercenários, disse a Hylia que ela não pertencia ali. Ele então perguntou se ela entendia onde estava. Dizem que qualquer ordem pode ser cumprida ali, mas quanto mais perigoso o caso, maior o preço. De repente, Hylia pede a Gerald que se case com ela. Ela pede que ele a sequestre no dia do casamento e depois se torne seu marido. Obviamente, Gerald achou que tudo era uma bobagem. Esta é uma guilda de mercenários, não um lugar para casamento. Hylia sabe que todos temem a formidável Black Squad. Ela sabe quem Gerald realmente é. Ele é o príncipe herdeiro que deixou o palácio há muito tempo. Um homem com uma disposição implacável, pronto para cortar a cabeça de qualquer um. É surpreendente que, mesmo entendendo quem ele é, Hylia ainda o peça para levá-la como esposa. Imediatamente após o sequestro, eles assinarão um contrato de casamento. Gerald acha que ela está brincando e que está desperdiçando seu tempo. Se Hylia dissesse mais uma palavra, ele a mataria. Ela ficou assustada porque ele realmente poderia matá-la, mas ele não tinha escolha a não ser ouvi-la, pois senão, Gerald morreria. Em sua vida passada, o nome da heroína era Yu-Shin-Ah, e ela foi reencarnada como Hylia. No início, foi difícil se acostumar com o novo ambiente, mas a vida após a reencarnação acabou sendo digna. Ela se casou. Tudo estava bem até que descobriu que ele a estava traindo. A própria Hylia foi acusada de trair seu marido e depois de traição. Ela foi morta, e então sua segunda vida começou no corpo de Hylia. Este retorno no tempo trouxe apenas caos. Alguém armou para Hylia. Um dia, seu marido lhe perguntou se estava tudo bem. Os eventos se repetiram, e a mesma mulher tirou seu marido dela. Hylia tentou resistir, mas chegou ao mesmo fim. Desta vez, Hylia escapou, mas foi capturada, e aqueles que a ajudaram morreram com ela. Parada no limiar de sua terceira morte, ela sorriu amargamente. Hylia desesperadamente tentou sobreviver, mas o resultado sempre foi o mesmo. É como se alguém soubesse cada um de seus movimentos. Ao longe, ela notou uma certa Evangeline Hood, a mesma mulher que a tirou de seu marido todas as vezes. Ela disse que agora tudo pertencia a ela. Hylia ficou surpresa ao ouvir a chamar de protagonista do romance mais uma vez. Após a morte, Hylia acordou. Ela não gosta de quantas vezes essa garota e esse bastardo a manipularam. O fato é que Evangeline é uma viajante do tempo e ela conhece a trama do romance ao contrário dela. Hylia não tinha ideia de que vivia em um livro. Hylia não pode ter certeza de que é a protagonista do romance. Se você pensar bem, tudo veio muito facilmente para Evangeline. Não só o amor, mas todas as pessoas mais fortes desse mundo estavam aos pés dela. Foi assim que ela eventualmente recebeu o título de Princesa Herdeira, e cada vez Hylia desaparecia vergonhosamente das páginas dessa história. Anteriormente, ela tentou não interferir com ninguém, mas por causa de sua fraqueza, seu povo morreu. Embora Hylia não conheça a trama, ela tem experiência de vidas passadas. Isso provavelmente conterá detalhes que não são mencionados no livro. Restava pouco tempo antes do casamento, e o coração de seu noivo provavelmente já pertencia a Evangeline. É por isso que Hylia quer escolher outro marido para si. O homem que foi o marido de Hylia era Ludwig Kirin, grande duque. Suas ambições são tão grandes que ele entrou em um casamento sem amor por causa do dinheiro. Ele estava tão obcecado por Hylia que sempre exigia sua presença por perto. Para se vingar dele e de Evangeline, algo precisa ser feito. Ao sair para a sacada, Hylia gritou de repente. Ludwig ficou inquieto ao ouvir o barulho. Ele não entende por que Hylia, de repente, não quer vestir o vestido de noiva. O casamento deles é amanhã, e ela mesma disse o quanto gosta dele. Eva pede que ele se acalme, pois não devem brigar. Todas as noivas começam a ficar nervosas antes do casamento. Hylia nunca usará o vestido que preparou. Em sua primeira vida, ela o vestiu em completa ignorância. Ela nem percebeu como as iniciais de Ludwig estavam bordadas neste vestido. Eva disse a ela que era um incômodo para este mundo. Eva é a filha da atual imperatriz. Ninguém se comporta como ela faz com o noivo de outra pessoa. Hylia disse que alguém havia bordado as iniciais de outra pessoa em seu vestido de noiva, mas Ludwig sabe que é prática comum bordar as iniciais da noiva e do noivo. Todos os ajustamentos ocorreram na casa dos golfinhos. Evangeline cuidou do vestido ela mesma. As letras L e E estão bordadas ali, não X como deveria ser. Quem inveja a união deles fez isso. Hylia supôs que alguém estava tentando deliberadamente arruinar seu casamento. Por exemplo, a mulher que mais a odeia. Mas Ludwig perguntou se ela própria acreditava nessa bobagem. O casamento deles foi aprovado por Sua Majestade. Ludwig entende seu ressentimento, mas espera que ela não vá
vá contra o imperador. Eles têm tempo para costurar uma nova roupa. Hylia nunca usaria um vestido com as iniciais de outra pessoa. Ludwig grita que é perigoso ali e pede que Hylia desça. Hylia preferiria se jogar do que usar esse vestido sujo. Ela se pergunta o que Ludwig fará agora. Não é do interesse dele ignorar Hylia agora. O vestido de noiva de Hylia foi incendiado. Ludwig diz que não há necessidade de se preocupar com isso. Quem estiver por trás dessa maldade não permitirá que eles arruinem o casamento. Hylia desceu, sabendo que ele tomaria seu partido. Ela perguntou como iria amanhã sem um vestido. Ludwig perguntou a Eva se ela tinha alguma roupa. Há um vestido que o imperador deu a ela de aniversário. Isso servirá muito bem. E Hylia o usará. Hylia nunca pensou que usaria seu presente. Isso deveria ter sido feito há muito tempo. As criadas provavelmente sabiam tudo sobre as iniciais. Elas fingiram não saber de nada. O anel de noivado é adornado com 3 diamantes, roxos. O terceiro diamante perdeu seu brilho e Hylia nunca será livre novamente. Ela entende que esta é sua última chance. Anne veio vê-la para saber se estava tudo bem. A criada notou que os olhos de Hylia estavam inchados. Ela garante que está tudo bem e agradece a Anne por seu trabalho. Anne é a filha da ama de leite de Hylia. Hylia promete a si mesma que ela o salvará nesta vida. Anne disse que as iniciais no vestido pertencem à filha da marquesa, Ruth. É descarado bordar o nome de uma garota que constantemente ronda o noivo de outra pessoa. Anne já disse mais de uma vez como Eva é suspeita. No escritório, Hylia se encontrou com Sir Heinus Baitelin, um cavaleiro da casa. Ele foi quem ajudou Hylia em sua vida passada. Ele se desculpou pela visita súbita, mas tinha assuntos importantes. Rena sabe que não vai querer ouvi-lo, mas é para o seu próprio bem. Ele disse que Ludwig estava se casando com ela não por amor, mas por poder. Então Rena pede a Hylia que mude de ideia enquanto ainda há tempo. Em suas vidas passadas, Heinus esteve ao seu lado até o fim. Heinus implora para que ela pense no próprio bem, mas Elia sabe que Ludwig nunca irá romper o contrato. Heinus é quem preza por Elia, sempre ficando perto. É uma pena que Elia perceba isso muito tarde. Ela pediu que ele a acompanhasse em algum lugar à noite. Hylia confia nele, por isso pediu que a acompanhasse. De repente, ambos ouviram vozes familiares. Eva perguntou a Ludwig como ele se atreveu a dar o vestido de Hylia, mas isso não teria acontecido se ela não tivesse bordado suas iniciais no vestido de outra pessoa. Para confrontar o príncipe herdeiro, Ludwig precisa de toda a ajuda do clã Delfim. Eva só suportou tudo isso porque precisavam da família dela. Ludwig pede para não atormentá-lo, já que ela entende tudo. Evangelina ficou irritada e o deu um tapa. Percebendo suas ações, imediatamente começou a se desculpar. Ludwig pede que ela volte e não se atreva a aparecer na cerimônia amanhã. E se ela tentar arruinar tudo, ele não será mais tão misericordioso. Já há uma rachadura no relacionamento deles. Em suas vidas passadas, não conseguiam viver um dia sem se ver. Reinu se desculpa por sua ousadia. Ele apenas achou que viu Elia tremendo. Ele tem medo genuíno de que seu coração esteja partido. Elia não vai mais recuar, por causa de sua estupidez, e não fechará os olhos para a realidade. Nesta vida, ela vai conquistar o príncipe Arpade para o seu lado. Arpade, cujo sangue é tão forte quanto o do imperador, perdeu completamente a razão. O imperador, não confiando em seu filho, coloca seu sobrinho Ludwig no trono. Para contrariar isso, Arpade se esconde nos catacumbas e atua sob o nome de Rei Gerald. No futuro, ele sempre morre pelas mãos de seu próprio pai. É por isso que ela disse a ele que morreria se não a ajudasse. Ele não poderá recusar sua oferta. Se o rei mercenário aceitar a ordem de Hylia, o príncipe herdeiro Arpade ascenderá ao trono com sua sanidade intacta. Mas se o imperador descobrir sobre sua vida dupla, a vida dele estará em perigo. Hylia fala como se Arpade tivesse algo a esconder. Parece que eles estão começando a se entender, mas de repente, o olhar de Arpade mudou. Ele não suporta aqueles que tentam manipulá-lo. Tudo isso soa muito presunçoso. Hylia não percebe que atingiu seu ponto fraco. Ela não poderia imaginar que Arpade ficaria tão bravo, mas ela não pode desistir tão facilmente. Então ela diz a ele que não tem medo da morte. Ela disse a ele que ele se arrependeria de matá-la. Arpade nunca tinha ouvido que a filha do Duque Delfine estava sofrendo de loucura, mas nas veias de Elia flui apenas sangue humano comum. Arpade perguntou como ela ia expulsar o louco que estava à sua frente, mas ela não vai revelar seu segredo por trás de seus lindos olhos. Se ela contar tudo, ele se livrará dela imediatamente. Arpade poderia sequestrá-la e torturá-la na masmorra até que ela contasse. Claro, ele não vai desistir tão facilmente. Ele achou que Hylia tinha vindo aqui despreparada. Ela previu todos os eventos possíveis. Se ela não voltar para a mansão
mansão no horário estipulado, todas as informações sobre Arpad acabarão nas mãos de seus inimigos. Portanto, não há sentido para Arpad matar Hélia, mas Arpad não entende por que deve acreditar nela. Está na hora de oferecer uma recompensa. Hélia vai lhe dar algo como um pagamento antecipado pela ordem. Arpad jura que se isso for algum tipo de truque, ele lhe cortará a cabeça. Estas são as lágrimas de Agripina, uma das 5 pedras sagradas. Se ele aceitar essa ordem, Hélia revelará o segredo dos ouros. Mas Arpad, o príncipe herdeiro, não vai cair em algo assim. Mas esta é uma das pedras sagradas que eles vêm caçando há anos. E há algo que Arpad não sabe. Nenhuma dessas pedras ajudará Arpad a domar sua loucura. Ele só aprenderá o verdadeiro caminho da cura através de Hélia. Arpad está curioso sobre como ela irá retribuir. Hélia já disse que o ajudará a ascender ao trono enquanto mantém sua sanidade. Se ela estiver tentando atraí-lo para uma armadilha política, ela não sairá viva. Arpad só descobrirá tudo depois que aceitar sua ordem. Hélia já fez um pedido antecipado e agora a escolha é de Arpad. Esta é a ordem mais ridícula de sua vida. Os servos de Sua Alteza assistiam à lua sangrenta pela janela. Quando Arpad voltou, ficaram surpresos com quão cedo ele estava, mas Arpad está apenas retornando para sua própria casa. Talvez eles tenham medo de que ele fique furioso e corte suas gargantas, mas não era isso que os servos queriam dizer. Quase ninguém sabe que no dia da lua de sangue, ele desce aos catacumbas para reprimir a loucura. Mas Hélia tem informações sobre o rei mercenário e o príncipe herdeiro, confiando na bênção da deusa, este humilde servo será perdoado. Que sua vontade sirva como prova das palavras de Hélia. E se ela mentir, ela concorda em perder a mão. Arpad é obrigado a proteger Hélia de Ludwig. Simplesmente era impossível recusar esse pedido. O dia havia chegado que Hélia tanto desesperadamente não queria viver novamente. Ludwig perguntou a ela como ela pretendia cumprir suas obrigações como duquesa sênior. Além disso, ele perguntou de onde veio o ferimento em seu pescoço. Hélia mente, dizendo que um espião entrou em seus aposentos ao amanhecer. Quando abriu os olhos, alguém já estava pressionando uma lâmina em sua garganta. Mas Ludwig sabe que a guarda foi duplicada ontem. Hélia não poderia ter causado tal dano a si mesma. Ela já lhe dissera que alguém que secretamente estava apaixonado por ele queria impedir a união deles. A propósito, ela mesma o chamou inúmeras vezes naquela noite, que era hora dela aprender a cuidar de suas palavras. Ele não quer que ela o incomode com suas bobagens hoje. Isso não fará a ilha se sentir melhor se ela continuar se comportando mal. Sua Majestade, o imperador, apareceu no limiar. Ele pergunta com raiva o que está acontecendo aqui. Sua aparência é a razão pela qual Hylia continuou a provocar Louis. Hylia se lembra de vidas passadas que o imperador ia até eles pela manhã, e agora ele está em desordem por causa da cena que Louis criou. Louis tenta explicar que isso é apenas um mal-entendido. O imperador não consegue acreditar que ele agora está levantando a mão contra sua noiva. Sua Majestade está extremamente decepcionada com Louis. Ele sabe melhor do que ninguém que foi o imperador quem iniciou a união deles. Se Louis o decepcionar novamente, ele terá que encontrar um substituto. É isso. Agora tudo o que resta é esperar que Hélia seja sequestrada. As pessoas parabenizam Hélia, dizendo que ela será uma esposa maravilhosa. Mas todas essas congratulações soam como maldições para ela. Ela se pergunta onde está o príncipe herdeiro. Eles combinaram de se encontrar ao meio-dia. É realmente ridículo que alguma mulher de repente lhe pedisse para sequestrá-la e se casar com ela. Talvez Arpad tivesse dúvidas e decidiu deixá-la, mas assim que ela pensou nele, ele apareceu. Ninguém esperava vê-lo como convidado no casamento. Eles perguntam por que ele está aqui. Ele tem negócios urgentes a atender, portanto pede para não serem perturbados e para ficarem parados. Os cavaleiros não têm o direito de bloquear seu caminho, mas devem descobrir o que ele quer. Quando ele perguntou sobre Hélia, perceberam que algo estava errado. Arpad não foi cerimonioso e esperar. Deixou claro que deveriam ficar parados. Parecia às pessoas que a loucura do príncipe herdeiro havia aflorado novamente. Hélia apareceu e cumprimentou Sua Alteza. Ela finge e diz que não sabe por que ele está aqui. Os convidados ficaram quase sem palavras quando ele removeu seu véu. Rena disse que ele não tinha direito de remover o véu. Ele perguntou como poderia infligir tal grave insulto a uma dama nobre. Quaisquer que fossem as intenções de Arpad, isso é um ataque à honra da família Delfim. As pessoas estavam chocadas ao ver que ele apontou uma espada para o príncipe herdeiro. Hélia pede ao príncipe herdeiro que mostre misericórdia. Arpad pensou que ela tinha vindo ao encontro de propósito para facilitar seu
sequestro, e não é difícil para ele acompanhar o jogo dela. Agora ele interpreta o príncipe herdeiro, que comete um violento sequestro da noiva. Rena garante a Elia que ele está bem, mas ele está sangrando profusamente, e Elia pede ao príncipe herdeiro que pare. Arpad percebeu que ela não estava fingindo nada. Helia está genuinamente preocupada com esse cavaleiro. Parece que esse cavaleiro é devoto a ela com toda a sua alma. A culpa do cavaleiro é a culpa da dama. Ela mesma disse que estava pronta para pagar por suas transgressões. Arpad pega Elia em seus braços, o que ela não esperava. Ela devia a ele tanto quanto a vida de Rena valia, e Elia definitivamente vai lhe pagar por isso. Graças à ajuda de Rena, Arpad esclareceu tudo o que queria. Ele se convenceu de que uma mulher assim era um troféu valioso demais para algum Ludwig. A expiação pelo véu rasgado será que seu marido será Arpad. Helia grita e pede para ele a deixar ir, para que as pessoas acreditem que o sequestro de noiva é um costume que uma vez foi reconhecido no Império. É considerado natural depois que um feroz dragão sequestrou uma princesa. E agora, o príncipe herdeiro, que se diz ter sangue de dragão em suas veias, sequestrou a noiva. A notícia do sequestro da noiva chega ao imperador. Ludwig deveria ser o noivo porque o imperador arranjou isso. Ludwig está furioso que alguém ousou ir contra a vontade do imperador. Eva pede que ele se acalme. Muitas pessoas estão olhando para eles. De qualquer forma, eles não podiam fazer nada. Eles foram informados de que Hylia foi roubada por Sua Alteza, o príncipe herdeiro. Ludwig foi a uma audiência com Sua Majestade e pediu para ser admitido, mas o imperador pediu que não deixassem ninguém entrar, pois estava realizando uma reunião urgente. Eles provavelmente estão discutindo como abafar o incidente em seu próprio benefício. Então Ludwig grita para que Sua Majestade restaure a justiça. Seu coração sangra de ressentimento. A rainha Isabel pergunta o que o imperador pretende fazer. Já há rumores de que o noivado do duque está rompido. Isabel se perguntou se a loucura de Arpad o ajudou. Ela tinha essa cicatriz desde a primeira vez que Arpad mostrou agressão. Ela decidiu mencionar a falecida imperatriz, mas o imperador não toleraria isso. Isabel se desculpou por sua frivolidade. Esta é sua única imperatriz que os deixou. Arpad era como uma marca em sua bochecha deixada para trás. 3 dias se passaram desde que o príncipe herdeiro sequestrou Hylia. Eles finalmente chegaram aos arredores da capital. A atitude de Helia em relação ao sequestro de noivas era negativa, mas ela não tinha escolha. Esta é a maneira ideal de lembrar as pessoas das origens da fundação do Estado. Em uma de suas vidas passadas, Ludwig deliberadamente arranjou para Hylia ser sequestrada para se casar com Eva. Ele se tornou o herdeiro após a morte de Arpad, usando o mito da fundação do Império. Desta vez, Helia decidiu usar suas táticas contra ele. Está na hora de discutirem seus próximos passos com Arpad. Notando sua aparência sombria, ela supôs que ele estava cansado. Talvez ele não esteja de bom humor por causa da jornada de 3 dias. Eles já estão perto da capital, então podem desacelerar um pouco, mas não sabem quando serão perseguidos. Logo se encontraram na residência rural imperial. Foi um caminho verdadeiramente extenuante. Helia finalmente pode se lavar e ir para a cama. Arpad está envergonhado que sua noiva está se comportando de forma tão decidida. Helia estava genuinamente surpresa com quão fresco Arpad parecia. Helia pede que ele poupe suas piadas. Eles foram recebidos por um sacerdote de um templo nos arredores da capital. Arpad pede para realizar a cerimônia de casamento entre eles e se tornar uma testemunha. Então Helia pensou que, já que Arpad estava bravo, o ritual não aconteceria, mas Arpad pretende cumprir totalmente os termos de seu pedido. Arpad não será prejudicado por causa de seu status, mas a dama pode sofrer. Mas se Arpad a devolver, agora a reputação de Helia será arruinada. A única maneira de salvá-la é se casando. O sacerdote jurou que retribuiria a Arpad pela bondade de sua mãe. Helia confirmou que concordava em se casar com Arpad. Portanto, o sacerdote pede que eles se levantem para o altar. Como não havia convidados, a cerimônia transcorreu rapidamente. Diante dos olhos de Deus, eles se tornaram marido e mulher. O direito de concluir um casamento pertence exclusivamente ao templo. Agora, eles precisam selar sua união com um beijo. Esta é uma parte obrigatória do ritual que Helia não tinha pensado. Ela não imaginava que teria que beijar o próprio Arpad. É apenas um plano para conquistar Arpad depois de tudo que passamos. Qualquer beijo não importa. É apenas uma formalidade, parte da cerimônia de
casamento. Mas Hélia não consegue evitar tremer. Parece que meu coração está prestes a saltar do meu peito. Hélia não trocou votos ou beijos. Isso não é nada parecido com o que aconteceu com Ludwig. Parece que Arpad não tem a intenção de deixá-la ir. Ela se afastou, dizendo que já era o suficiente. Há um padre aqui, afinal, e é hora de parar. Arpad de repente lhe perguntou, como se hipnotizado, quem ela era. Ele estava acostumado a se conter, lidando com acessos de raiva, mas no momento em que seus lábios se tocaram, ele perdeu completamente o controle de si mesmo. A besta que o assombra para sempre dentro dele. Seu amigo ficou em silêncio. Arpad nunca havia sentido nada parecido em sua vida. Em seguida, nos mudamos para a capital do Império. Evangelina cumprimenta sua mãe, e ela está ardendo de curiosidade. Sua Majestade apenas lhes disse para esperar. Parece que ele ainda não decidiu sobre a punição. Ludwig sabia que estava tomando o lado de seu próprio filho. Deveria se abster de falar de uma maneira que pudesse incorrer em sua ira. Eva ainda não consegue entender por que Arpad escolheu Hélia. É por isso que as ações atuais deles são as mais importantes. Já que sua união parece ridícula, podem alimentar os rumores. Eles precisam influenciar a opinião pública a seu favor. Deve-se transmitir que esse incidente foi apenas uma brincadeira, devido à loucura de Arpad. Dessa forma, eles convencerão o povo de que a briga entre Hélia e Ludwig teria ocorrido, de qualquer maneira. Depois do banho, Hélia se sentiu como se tivesse nascido novamente. Quem teria pensado que uma cerimônia de casamento poderia ser tão simples? Em suas vidas passadas, seus casamentos eram luxuosos e incrivelmente grandiosos. Mas agora, após essa rápida cerimônia, Hélia se sente muito mais tranquila. Hélia deu o primeiro passo para cortar Ludwig de sua vida. Agora, ela só precisa retornar à capital e lidar com as consequências. Ela se pergunta como Rena está agora. Ele deve estar atormentado pela ideia de que Hélia foi levada à força. Hélia espera que ele não tenha pegado a espada, decidindo expiar sua culpa com sua própria vida. Annie, a criada, deve achar que está em apuros também. Hélia está preocupada, mas é melhor que permaneçam ignorantes. A verdade ainda soaria absurda para eles. Agora, só se pode esperar que eles a aguardem para que ela possa explicar tudo. As criadas desejam que esta noite seja a mais feliz para ela. Tudo isso faz Hélia se sentir terrivelmente envergonhada. As criadas da residência não sabem que o casamento deles é um acordo, mas agora para Hélia, um travesseiro e uma cama macia são mais importantes. Mas de repente, ela viu o príncipe herdeiro. Ela não entende por que ele está de repente em seu quarto. Hélia já havia ordenado a todos que não se aproximassem dos aposentos, mas Arpad não precisa de um motivo para passar a noite de núpcias juntos. Hélia estava confusa porque isso não fazia parte dos termos de sua ordem. Ela acabou sendo mais calculista do que Arpad esperava. Hélia mesma o trouxe para a cama. O pânico a invade quando ele se aproxima demais. Arpad perguntou se ela sabia o que um casal de recém-casados faz na noite de núpcias. O acordo deles era verbal. Então houve um mal-entendido. A primeira coisa que você precisa fazer é elaborar um contrato de casamento oficial. Quando terminaram, ela perguntou se havia objeções. Arpad estava incomodado com a condição de que eles deveriam se divorciar assim, que ele ascendesse ao trono. Hélia receberá o status de imperatriz, e não há razão para divorciar-se. Mas assim, Hélia prova a pureza de suas intenções. Mas Arpad perguntou por que ela precisava provar isso. Ela não entende por que Arpad não está feliz com isso. Em uma vida passada, ela estava próxima do imperador que matou Arpad. Após a morte de seu filho, o imperador, atormentado pela culpa, estava prestes a se trancar em um templo. Ele frequentemente desabafava com Hélia por causa de sua culpa. Mesmo em sua primeira vida, Hélia ouviu que Arpad tinha uma paixão secreta. Arpad está com raiva, não suspeitando da preocupação de Hélia. Talvez ela queira se precaver para poder escapar a qualquer momento, mas Hélia tem certeza de que ele terá que agradecê-la mais tarde. Mas ele pode ficar insatisfeito em vez de grato. Se com o passar do tempo, Arpad achar essa cláusula inadequada, eles a apagarão. Mas se ele realmente estiver grato, ele dará a Hélia este palácio rural. Esse é um grande sucesso para a garota. Arpad achava que ela era uma mulher estranha. A princípio, ela se comportou de forma insolente, mas agora ela treme a cada piada. Não havia nada notável em seu passado. No dia do primeiro encontro deles, Arpad a assustou até a morte, mas ela não piscou. Além disso, ela aguentou 3 dias de viagem cansativa.
Em aparência, ela não se diferencia das damas nobres. Talvez seus pensamentos só pudessem ser lidos quando o assunto parecia envolver Hena. Se ele realmente é sua fraqueza, Arpad deve tirar proveito disso. Mas por algum motivo, isso apenas causa irritação. 3 dias depois, Ludwig tortura Hena. Ele pede que ele levante a cabeça e olhe para ele. Ludwig estava indignado com a maneira insolente como o cavaleiro olhava para ele. Ludwig acredita que por causa de Hena, que não conseguiu proteger sua noiva, ele é forçado a suportar a vergonha. E Hena ainda tem a coragem de manter a cabeça erguida assim. Evangelina informou que Arpad estava voltando a capital com Elia. A informação foi obtida pelos cães de caça de sua mãe. Ludwig não pensou que eles voltariam por conta própria, uma visão patética que Evangelina nunca tinha visto no original. Talvez seja um efeito borboleta, porque ela mudou tanto a trama. Mesmo que a trama tenha mudado, isso não afetaria seu plano. Tudo está pronto para tomar Elia de volta. Ludwig se sente como se fosse o verdadeiro herdeiro do Império. Desde criança, Ludwig sofreu com a sensação de inferioridade diante de Arpad, posição na hierarquia, beleza, talentos. E agora, Ludwig correu em direção a Arpad, apenas com ressentimento ardente. Eles notaram uma carruagem na estrada e Ludwig ordenou que a alcançassem. Arpad dirigiu-se diretamente através da planície. Nem mesmo tentar esconder essa negligência se tornará a causa de sua morte hoje, pois Ludwig acredita que ele já estava esperando ver Hélia na carruagem. Mas qual foi sua surpresa quando descobriu que estava vazia por dentro? A imperatriz pede a Eva para tentar uma infusão de ervas frescas. Quanto mais Eva pensa sobre isso, mais ansiosa ela fica. De acordo com o original, Arpad deveria morrer de insanidade, mas agora ele e Hélia estavam de alguma forma casados. Talvez isso aconteça porque Hélia é a personagem principal e a história ainda tende para seu final. Mas Evangeline precisa se recompor. Se isso continuar, Ludwig não receberá a herança e o plano de Eva falhará. Mas o que mais a preocupa é que ela não consegue parar de pensar em Arpad, Hélia, que só sabe chorar, e Ludwig, que é desprovido de qualquer charme. Quando Eva havia folheado o romance antes de vir para cá, eles a irritaram. Ela não via nada de especial neles, mas percebeu em primeira mão que Arpad era incrivelmente atraente. No entanto, Eva percebeu que não havia como salvá-lo da loucura. É por isso que ela desistiu de tentar conquistá-lo. A imperatriz pede a Eva para parar de ficar nervosa. Eva pergunta à mãe se tudo acabaria bem. Esse sequestro de noiva deu a eles um motivo para agir. Além disso, graças aos rumores, a reputação desse casal é a pior possível. Ela pede a Eva para não encher sua cabeça de bobagens. A imperatriz fará de tudo para garantir que ela se torne a verdadeira governante do império. Evangeline está muito feliz que ela tenha isso. Ela nem percebeu que agora havia a alma de outra pessoa em seu tesouro. Ela ainda é uma rainha, e eles terão que contar com ela. Informaram que Arpad e Hélia haviam chegado ao palácio. As pessoas ao seu redor não podiam acreditar em seus olhos. Hélia ouve tudo que sussurra. Parece que Arpad realmente pretende entrar na cidade por este portão, o Portão da Glória, a entrada principal do Palácio Imperial. Arpad pede ao cavaleiro para pular as formalidades e abrir os portões. O cavaleiro pergunta onde ele esteve todo esse tempo, mas Arpad não deveria ser feito de repetir-se 2 vezes. Ele perguntou há quanto tempo ele pretendia obstruir a passagem do príncipe herdeiro e sua esposa. O resultado da ação de Arpad superou todas as expectativas de Hélia. É uma invasão para anunciar que eles são marido e mulher. Ela perguntou quanto tempo eles estariam montando. Arpad quer mostrar Hélia a todos, assim como ela pediu. Hélia notou Evangeline espiando atrás da coluna. Obviamente, sua presença alertou a garota. Talvez Hélia ainda esteja assombrada pela memória de seu sorriso moribundo em sua vida passada. Arpad perguntou se estava tudo bem, notando que Hélia estava tremendo. Ele nunca a tinha visto tão pálida. Ele a abraçou ainda mais firme, mas ela não deve mostrar sua doçura. Ela prova para ele que está tudo bem com ela, mas Arpad ainda a puxou mais para perto. Ele teme que andar a cavalo não faça bem a ela. Hélia não. Entendeu por que havia essa ternura fingida e palavras falsas, mas descobriu que Arpad notou o olhar de Eva e fez isso de propósito. Surpreendentemente, a ansiedade de Hélia imediatamente diminuiu. Evangeline sentiu como se Hélia tivesse acabado de rir dela. A imperatriz está indignada que Ludwig não conseguiu trazer de volta sua noiva. Terei que usar isso como desculpa para expulsar Hélia de casa. Ela percebeu que Eva ainda não havia desistido de seus sentimentos. Arpad nunca se tornará uma marionete, ao contrário de Ludwig. É apenas uma fantasia passageira da juventude. Arpad sempre
sempre foi um homem que nenhuma mulher poderia ter. Tudo isso parece injusto para ela, e a pior parte é que a trama começa a mudar. Os planos anteriores terão que esperar. Desta vez, Eva entrará no jogo a sério. Arpad e Hélia chegam para ver o imperador. Hélia o cumprimenta e se apresenta. Ele a lembra que Ludwig deveria ser seu marido. Seu comportamento em relação a Arpad é um insulto ao poder imperial. Mas nem Hélia nem Arpad tentaram desconsiderar sua vontade. O imperador está disposto a ajudar se isso for um sequestro contra sua vontade, mas Hélia não quer reconhecer esse casamento como inválido. Além disso, a cerimônia de casamento entre eles já foi realizada. Hélia diz que fizeram isso por amor. Arpad se apaixonou por ela à primeira vista e não pôde conter seu impulso. Eles anunciaram a recriação da lenda do sequestro da princesa por um dragão, mas na realidade as coisas são diferentes. Hélia não acredita que Ludwig seja digno do trono imperial. É improvável que o imperador o tenha dado poder sobre Delfine sem torná-lo um rival do príncipe herdeiro. Hélia perguntou o que o imperador realmente sabia sobre Ludwig. Era como se ela estivesse dizendo que o imperador era incapaz de ver a verdadeira essência das pessoas. Mas Hélia não estava perto dele para julgar, mas sabe o suficiente sobre Ludwig para declarar que ele não é digno do trono. O imperador pede que ela explique suas palavras com mais detalhes. Ludwig é muito mesquinho para liderar seus súditos. Além disso, suas ambições não são respaldadas pelo talento. Um dia, o gerente desviou parte dos fundos, causando indignação em todos, mas Ludwig nomeou o mesmo homem para o cargo no ano seguinte. O novo candidato se opôs ao aumento de impostos, enquanto o anterior se aliou a Ludwig. Mesmo nos assuntos de um pequeno ducado, pode-se entender como ele gerenciará o destino do império. O próprio imperador entende onde tal governante levará o Estado. As crenças de Hélia estão corretas, mas o imperador se manterá em sua opinião como se pensasse que tal pessoa merece um lugar no trono. Mas ele acredita que tal governante é melhor do que um louco capaz de assassinato. Agora Hélia percebeu que ele tinha medo dos acessos de loucura de Arpad. Nesse caso, ela diz que ele não tem nada com que se preocupar. A loucura do príncipe herdeiro foi curada no momento em que se encontraram na noite anterior ao casamento. O grande Artemis apareceu no sonho de Hélia. Ele sussurrou que enquanto ela estivesse perto, os descendentes do dragão não conheceriam a loucura. Mas o imperador não está disposto a acreditar nessas histórias. Ele perguntou se ela estava pronta para jurar a verdade de suas palavras. Mas Hélia apenas inventou isso para convencer o imperador. No entanto, ela diz que o próprio Artemis prometeu mostrar um sinal para confirmar suas palavras. Hélia pede que permitam que realizem a recepção de casamento no salão de Artemis em 1 mês e 7 dias. Este é um lugar sagrado onde a coroação do imperador aconteceu. Pedir uma recepção de casamento em um lugar assim é incomum, até mesmo para um príncipe herdeiro. Mas é exatamente por isso que eles precisam realizar a recepção de casamento lá. O imperador, de repente, pede para Hélia se aproximar. Ele pede que ela diga a verdade enquanto estiver aqui dentro e ninguém puder ouvir. Ele pensa que alguém a está ameaçando, forçando-a a dizer tudo isso, mas Hélia está apenas cumprindo as ordens do grande dragão. Claro, é difícil para o imperador aceitar tal proposta. Então imediatamente seu olhar se enche de preocupação, mas uma centelha brilha dentro dele. Ele tem medo de que um erro fatal destrua todo o estado. Hillel sabe que ele ama seu filho mais do que qualquer coisa no mundo, e ela sabe que ele anseia com todo o coração por salvá-lo. Portanto, Hillel pede uma chance para provar que Arpad pode ser curado. O imperador se lembrou de como a mãe de Arpad pediu que ele o salvasse. Quando isso terminou, o imperador concordou em realizar uma recepção de casamento. Hélia pensou que seria mais difícil convencê-lo. Ludwig apareceu de repente, declarando o quão preocupado ele estava com Hélia. A última coisa que Hélia queria fazer era encontrá-lo. Hélia queria gritar o mais alto que pudesse, mas Arpad, que já havia pedido a Ludwig para manter distância, se coloca entre eles a tempo. Ludwig fica surpreso que ele teve a ousadia de vir aqui. Ele está confiante de que o imperador o punirá por sequestrar sua esposa, mas Arpad perguntou onde ele viu sua esposa aqui. Ele apertou sua mão com tanta força que machucou Ludwig. Ele deveria ter vergonha de usar o imperador como cobertura para tentar recuperar sua esposa. Arpad perguntou a Hili se ele poderia quebrar suas pernas, mas ela disse que não valia a pena, pois estavam na sala do trono. Ludwig diz que sua majestade não deixará assim, mas o imperador já havia permitido que realizassem a recepção de casamento. E se Hélia não se importar, Arpad enviará a Ludwig um convite. Ludwig
não acredita que Sua Majestade poderia fazer tal coisa. Evangelina ouviu tudo também. É a primeira vez que Hélia vê tal expressão em seu rosto. Seu olhar era uma mistura de descrença e fúria. Assim, ela olhava apenas para o trono da imperatriz em sua vida passada. Hélia percebeu que Eva realmente amava Arpad, e não Ludwig. Em sua vida passada, Hélia perguntou a ela sobre isso, mas então suas palavras soaram completamente diferentes. Se seus sentimentos por Arpad são sinceros, Hélia não entende por que ela se tornou uma vítima. Ela disse que o imperador os abençoou ao permitir que realizassem a recepção de casamento. Ele deve ter reconhecido seu verdadeiro amor. Hélia está feliz e tem a satisfação de ser a primeira a contar a Eva essa notícia. Arpad decide deixar a apresentação de sua esposa para depois. Hélia perguntou se as mãos de Arpad doíam depois que ele a segurou. Ela o agradece por tudo que ele fez. Estou curiosa se Arpad sabe sobre os sentimentos de Evangeline. A julgar pela forma como ele fingiu, parece que ele não se importa com ela. E me pergunto quem Eva é para Arpad se ela não tinha mais perguntas. Era a vez de Arpad perguntar. Ele quer saber se é verdade que ela recebeu a bênção de Artemis. Não houve menção disso nos termos de sua ordem. Talvez suas palavras sobre Arpad se tornar imperador estejam ligadas a isso. Hélia diz que isso foi, claro, uma mentira. No final, tudo deu certo pela melhor razão possível. Escorregadas acidentais devem ser evitadas, mas Hélia sabe como curar Arpad de sua loucura. Arpad de repente perguntou qual era aquele perfume que vinha dela. Ele conhece quase todos os cheiros deste império, mas este é novo para ele, e o problema é que desperta desejos estranhos nele. Ele tinha a sensação de que queria comê-la. Hélia pensou que era mais um ataque de fúria. Não se pode ceder aos seus desejos. Você precisa se recompor. Hélia brinca que não sabia que ele também era canibal. Ele em breve será imperador, e seria embaraçoso se tais rumores começassem a se espalhar sobre ele. Ele perguntou se esse amor foi recebido apenas de súditos. Se ele administrar bem o império, receberá o amor de outros países. Mas Arpad disse que não era apenas um príncipe, mas também seu marido. Por isso, ele não pode deixar a esposa sem amor. Arpad está interessado em como Hélia pretende mostrar devoção a seu marido, e todos os consideram um casal modelo, então eles não podem agir de forma indiferente. A partir de agora, Arpad pede que ela diga apenas a verdade. Ele quer que ela prometa que curá-lo de sua loucura e a bênção de Artemis não estão de forma alguma conectadas. Ele precisa descobrir os segredos de Hyli, como se ela estivesse escondendo algo. Hélia disse que definitivamente não havia conexão. Era apenas uma ficção para ganhar o reconhecimento do imperador. Mas como ela planeja revelar o sinal de Artemis, já é um segredo. Arpad perguntou se ela tinha algo que não chamaria de segredo, mas isso também faz parte de seu pequeno segredo. Mulheres que têm muitos segredos não são seu tipo. No entanto, Hélia não pode admitir que morreu tragicamente em vidas passadas. Afinal, um marido também deve confiar em sua esposa. Depois que Hélia saiu, o imperador perguntou se Arpad realmente a acreditava. O imperador não entende como ele poderia cometer tal ato absurdo sem nem mesmo conhecer Hélia. Arpad sentiu que se ela estivesse por perto, não terminaria como sua mãe. Percebendo o risco da empreitada, ele decidiu ir em frente. Alguns dias depois, as damas discutiram como Hélia era mais capaz do que pensavam. A condessa foi perguntada o que achava disso. A viscondessa Edith Filareng respondeu que não havia pensado nisso. Ela não quer dizer demais para não se meter em problemas. Como o imperador reconheceu Hélia, elas não deveriam chamá-la apenas de Lady Delphine. Evangelina perguntou como deveriam se dirigir a ela. Nesse caso, sua mãe não está se sentindo bem. Hoje, então, Eva as receberá primeiro. Ela pede à condessa que responda a sua pergunta. Edith acha que elas deveriam chamar Hélia de princesa herdeira. Evangelina disse que isso era uma completa vergonha. Ela não gosta que todos estejam prontos para reconhecê-la como a princesa herdeira. As outras damas estão descontentes que Edith estava prestes a chamá-la assim, na frente de Ludwig. Sua Majestade, o imperador, não deu consentimento público. A imperatriz não favorece aqueles que tentam bajular os poderosos, mas Edith estava apenas se perguntando qual seria um tratamento apropriado. Isto é um mal-entendido. E não era isso que ela quis dizer. Ela está capturada, mas Edith pede uma chance para se explicar com a imperatriz. Evangelina pede para eliminar esse barulho. As outras damas perguntam como Ludwig está. Mãe está muito preocupada que Ludwig tem uma ferida profunda em seu coração. Ela dificilmente poderia honrá-los com sua presença na celebração no salão de Artemisa. Não faz sentido ir aonde a rainha não está. Na alta sociedade, haverá damas que se atreverão a ir lá. Como Arpad havia solicitado antes, seu mordomo estudou as tendências do comércio.
comércio. Mas agora Arpad estava pensando em algo completamente diferente. Hélia parece muito misteriosa para ele. Irrita-o como ela se esconde atrás de piadas, ocultando a verdade. No entanto, Arpad nem tem o desejo de se livrar dela. Dilkin perguntou a Arpad o que exatamente parecia estranho para ele. Percebeu que seu relatório havia passado despercebido por Arpad. Arpad pede que ele repita, mas ainda lhe disse para chamar Hélia de princesa herdeira, embora o imperador ainda não tenha dado ordens para chamá-la assim. Dilkin pensa que Arpad sequestrou Hélia não por ordem, mas porque se apaixonou por ela à primeira vista. Arpad admite essa possibilidade. Dilkin pede que sua renúncia seja aceita, pois Arpad deve ter ficado completamente louco. Mas Arpad pegou e queimou sua petição. Ele sabe que Dilkin escreverá algo novo de qualquer forma. Dilkin pensa que a dama usou algum tipo de magia, já que Arpad decidiu realizar a cerimônia no salão de Artemisa. Para Dilkin, parece que Hélia o hipnotizou, mas ele promete servi-la até que tudo se esclareça. Por enquanto, ele pode chamar Hélia de sua amante. Arpad pediu que ele a chamasse do que se sentisse mais à vontade. Hélia pede a Edith para se acalmar. A viscondessa está confusa e não sabe o que fazer agora. Hélia assegura que a rainha definitivamente a perdoará. Esta é a mesma mulher que traiu Hélia em sua vida passada. Em todas as suas vidas passadas, ela sempre tremeu diante da ira de Evangelina. Quando Elia a apoiou, Edith quis ser amiga dela, mas era uma armadilha. Na verdade, ela era a espiã de Evangelina. Ela vazou todas as informações sobre Elia para Evangelina. Mesmo agora, essas lágrimas de gratidão são exatamente as mesmas que aquelas de antes. Parecia que Ava realmente a tinha atingido desta vez nesta vida. Hélia a convida para se tornarem amigas. Hélia não tem amigas de jeito nenhum e ficaria feliz em fazer amizade com ela. Hélia perguntou a Arpad se ele havia descoberto que ela gostava de homens inteligentes com óculos. Ele mesmo a chamou urgentemente e agora está aqui sentado como um modelo. Ele usa seu charme com muita frequência. Tem um livro sobre o império em suas mãos e para em sua passagem favorita. O dragão falava da noiva como se ela fosse uma linda flor. Ao vê-la, ele percebeu que só ela poderia preencher o vazio em sua alma, e ele é incapaz de resistir ao desejo ardente de possuí-la. Hélia não sabia que Arpad era tão romântico, ela nem percebeu que ele estava observando por algum tempo. Arpad amava essas linhas desde a infância. Ele sempre sonhou em ter uma pessoa assim em sua vida, uma mulher bela que pode salvá-lo da loucura. E se ela estiver por perto, então ele, como Artemas, poderá reconhecê-la, ou ele a odiará pela longa espera. Mas agora, Arpad sente que eles já se conheceram. Talvez ele tenha adivinhado que Hélia era a própria noiva que poderia domar a loucura do dragão. Ou o dragão estava encantado pela beleza da donzela e deseja fazer dela sua esposa, ou ele pretende devorar a preciosa presa. Essencialmente, duas razões decorrem da noiva do dragão. Ela é capaz de aumentar a força do dragão e fortalecer a ira da besta. Alguns a tomaram como parceira de vida, outros a devoraram para absorver seu poder. Artanis não desistiu de tentar pegar Estrilde. Ela era tão importante para ele que estava pronto para queimar o mundo inteiro. Hélia só soube disso em sua terceira vida. Arpad, que se tornou a vítima de Ludwig, também estava lá naquela época. A atenção do chefe da Torre Mágica estava voltada para Arpad. Hélia se tornou dispensável em suas pesquisas. Gaspar, o chefe da torre, disse a ela que Arpad nunca a atacou, o que significava que ela tinha poderes mágicos. Tudo porque ela é a parte que ele precisa. Diferente dos outros que ele despedaçou, ele deixou Hélia viva, mas seus instintos devem empurrá-lo a devorar Elia por poder. Graças a ela, Gaspar entendeu como a princesa conseguiu sobreviver ao lado do dragão. Ele chamou Hélia de noiva do dragão. Elia sabe que pode usar a vida como alavanca nas negociações com Arpad. Afinal, em sua vida passada, ele não a atacou mesmo quando perdeu completamente a cabeça. Além disso, Hélia foi a primeira a falar sobre a noiva do dragão. Ela se perguntava o que deveria fazer nesta situação. Hélia decidiu que não iria simplesmente correr. Ela estava com medo de que Arpad estivesse tendo uma convulsão. Mas não era o caso. Ele perguntou a ela o que ela faria em tal situação, mas Hélia respondeu que não era ela quem devia decidir. Apenas Arpad tem o poder de escolher quais são seus sentimentos por tal pessoa. Arpad percebeu como ela sempre evitava responder habilmente, mas Hélia simplesmente ainda não havia respondido. Arpad respondeu que provavelmente odiaria, tendo se apaixonado por
uma pessoa à primeira vista, ele perderia o controle de seu coração. Hélia espera que ele não a odeie, já que ela não é essa pessoa. Hélia não fechou os olhos a noite toda. É bom que as criadas não entendam nada. O príncipe herdeiro disse a ela para obter notícias da mansão Dolphin através da criada Esia. Dizem que lá ninguém se importa com a criada Annie. Ludwig deu a ordem de mandar o Sir Renus para a prisão. Precisamos tirá-los de lá antes que algo irreparável aconteça. Hélia pede para enviar pessoas lá e buscar Annie e Renus. Esia perguntou se o príncipe herdeiro havia dado sua aprovação para isso. Hélia perguntou a quem ela servia. Esia disse que ele ordenou que ela servisse Hélia. Percebendo que ela era a mulher do príncipe herdeiro, Hélia pediu que ela voltasse para seu mestre. Hélia não precisa pedir permissão a Arpade para lidar com os assuntos de sua própria casa. Ela pediu para as outras criadas trazerem Annie e Renus para cá. Hélia tem coisas mais importantes para fazer agora. A rainha e Evangelina efetivamente declararam guerra, portanto, Hélia deve reunir seus aliados o mais rápido possível e esmagá-los. Edith fará o possível para persuadir outros a virem para a celebração. Hélia disse a ela que realmente era sua única amiga. Se Edith começar a implorar a todos para virem, o prestígio do evento vai desmoronar, mas isso é vantajoso para elas. Então Hélia pede que ela conte para o maior número de pessoas possível. Edith notou o selo pessoal da princesa coroada. O casamento delas ainda não é reconhecido, mas Arpade permitiu que ela usasse o selo. Hélia pede a Edith que ouça suas ideias e depois lhe diga o que pensa delas. Evangeline soube que Hélia tinha usado o selo sem permissão. Edith contou que o príncipe coroado havia dado permissão a ela para usá-lo, mas apenas Sua Majestade o Imperador pode conceder permissão. Edith disse que Hélia estava com medo de que o salão ficasse vazio. Dizem que ela quer espalhar o boato de que o próprio imperador a honrará com sua presença. Se a recepção falhar, ela nunca conseguirá o reconhecimento como princesa coroada. Eva observou que Elia pelo menos tentou pensar, mas logo Elia se encontrará na mesma posição que o pedaço de papel nas mãos de Eva. Quanto mais próxima a recepção estava, mais boatos e ridículos havia sobre ela. Todos falavam sobre quão desesperada ela estava ao perceber que ninguém a reconheceria. A marquesa de Knible, de repente, anunciou um baile para aquele mesmo dia. Ela foi autorizada a realizar a celebração no segundo maior salão. Se isso continuar, a recepção de Hélia e Arpade se tornará motivo de riso. Edith garante que ela distribuirá os convites ainda mais diligentemente agora. Eva e a rainha estão pensando em quão estúpida Hélia é, mas sua isca funcionou muito melhor do que ela esperava. As criadas então relataram que não conseguiram trazer Annie e Rena de volta. Elas se desculparam por não conseguirem cumprir a ordem. Enquanto Ludwig ficar na mansão e pregar peças no proprietário, os mordomos nunca obedecerão. Então a expulsão de Aisha por Hélia ainda deu frutos. Primeiro, precisamos resolver os assuntos na mansão Dolphin. Se ela não colocar sua própria casa em ordem, dirão que ela não é digna do título de princesa coroada. Hélia precisa trocar de roupa e ir até Sua Alteza Arpade. O mordomo perguntou se ele realmente deixaria tudo como estava. A senhora Dolphin afastou abertamente seus homens. Mas se ela sabe quem expulsar, então merece ser coroada princesa. Arpade tem certeza de que ela poderia ter se tornado imperatriz. Logo, Hélia veio visitá-lo. Ela, sem dúvida, veio com um pedido para que Sua Alteza resolva as coisas para ela. Se ela começar a se jogar nos pés do príncipe agora, Yuken vai se demitir. Mas ela veio avisar que Arpade dormiria sozinho naquela noite. Hélia precisa visitar a casa de seu pai. Ela precisa controlar um pouco os empregados. Hélia sussurrou mais algo em seu ouvido. Ela também pede que tenha uma boa noite sem ela. Yuken não esperava tal proximidade entre eles. Ele perguntou a Arpade para onde ele estava indo, mas ele não é obrigado a relatar a ele sobre cada passo que dá. Yuken pensou que estava seguindo a dama. Hélia agradece a quem prontamente aceitou sua ordem. Na verdade, era Arpade disfarçado de rei dos mercenários. Gerald, um artefato mágico na forma de uma máscara que esconde sua aparência. Arpade está desapontado com Hélia, mas parece que ele tinha grandes esperanças. Aparentemente, ele ficou desapontado por ela ter pedido ajuda com assuntos familiares. Hélia não podia deixar de saber, pois essa não era a primeira vez que ele a testava. Arpade deve estar de olho nela para ver se ela valia o preço que pagou pela ordem. Hélia pede que ele não fique desapontado antecipadamente. Ela não pediu ajuda a Sua Alteza. Diante dela agora está o rei dos mercenários, não Arpade. Ele sabe muito bem como é importante lutar pelo direito à justificativa. Nem Gerald, nem a equipe negra mostraram qualquer atividade ultimamente. Hélia vai encomendar mercenários e resolver problemas familiares e ao mesmo
mesmo tempo ajudar a espalhar os feitos do rei dos mercenários. Arpad promoverá a queda de seu oponente, e Gerald receberá uma história heróica. Hélia entregou a ele a vitória em uma bandeja de prata, mas cabe a ele decidir o que fazer. O mordomo pede a Ludwig que volte à razão. Ludwig acredita que todos o veem como uma criatura patética, cuja esposa foi roubada. Ele está bêbado, e o mordomo pede que ele pare. Ele até ignorou a ordem da jovem dama e irá cumprir a ordem de Ludwig. Ludwig pediu que Hélia viesse pessoalmente se precisasse de Anne e Rena. Ele esperava que o mordomo não mudasse para o lado de Hélia. No fim, o nome da família Dolphin depende de Hélia. Nem Eva nem a rainha aceitarão alguém que os traia mesmo uma vez. O mordomo ocupou essa posição graças a Evangeline. Agora ele não tem para onde correr. Uma criada irrompe na sala. Ela disse que a senhora Hélia havia chegado. O mordomo informou que Ludwig agora estava em seus aposentos. Mas Hélia disse que não veio vê-lo. O mordomo sugeriu que ela se desculpasse com ele. Ele a pede para pensar nos sentimentos do duque. Sua noiva foi sequestrada na frente de todos. Seria justo se Hélia se desculpasse. Hélia ficou furiosa e pediu ao mordomo que fosse colocado de joelhos. Ela disse a Fulman que ele estava errado sobre tudo e Hélia pede para ser chamada de princesa coroada. Fulman estava apenas preocupado com o bem-estar do duque. Hélia pede aos mercenários que contratou que tomem conta da mansão. A criada disse que eles não eram culpados de nada. É improvável que Fulman seja o único que foi para o lado de Eva e da rainha. Hélia pede que todos sejam levados e trancados na masmorra. Quando Anne apareceu, Hélia perguntou se ela estava bem. O fato de ela estar viva é suficiente. Anne disse que Rena estava gravemente ferido. Então Hélia pediu para ser levada até ele. Ao vê-la, Rena ficou contente que ela estava bem. Hélia não tinha ideia de que os ferimentos seriam tão graves. Ela perguntou se Rena poderia se mover sozinho. Mesmo que Rena dissesse que estava tudo bem, ele ainda estava com dor. Julgando pelos ferimentos, ele precisa apressar-se ou vai morrer. Hélia pede que o levem até o curandeiro. Quando saíram, ela perguntou a Arpad se ele sabia sobre isso. Ele deveria ter lhe contado que Rena estava em tal estado. Ele estava vivo. Então Arpad apenas reportou as coisas mais importantes, mas Hélia pediu que seu estado fosse verificado e relatou a ela. Mas exigir que seu marido cuide do bem-estar de seu amante é demais para Arpad. Mas Renos não é seu amante. E com tais declarações, Arpad apenas o insulta. Para alguém que negou, Hélia correu para a noite rapidamente demais. E suas palavras sobre ser indiferente a ele soam pouco convincentes. Se algo acontecer com Renos por causa desse mal-entendido, ela não o perdoará. Quando Hélia voltou, Ludwig ficou feliz em vê-la. Disseram a ele que ela estava expulsando todos daqui. Mas Ludwig de repente perguntou se Hélia sempre foi tão bela. Anne notou quão bêbado ele estava. Ela pediu que ele saísse, mas Ludwig disse que aquela era sua casa. Hélia disse que aquela era sua casa e que eles não tinham mais nada a fazer ali. Ela já se tornou a esposa do príncipe herdeiro e depois disse que já se tornara sua nora. Ludwig gritou que Hélia é apenas dele. Arpad não aguentava mais e atacou Ludwig. Ludwig continuava a gritar que Hélia é sua mulher. Arpad estava pronto para acabar com ele agora mesmo. Ele também deveria ter aquela língua imunda arrancada. Hélia pediu que ele parasse e ele não teve escolha. Um dos criados estava indignado com a ousadia de tocar no grão-duque. Por um momento, Arpad perdeu a compostura. O duque desmaiou. Ele estava em choque profundo. Como seu convidado estava cansado e adormeceu, era hora de preparar a carruagem. Ela pediu que levassem seu senhor para fora. Os criados não entendem como alguém pode ser tão cruel com o duque, mas agora não. Há nada que conecte Hélia e Ludwig. Por causa dele, ela não pôde sequer levar seu povo. A punição por insultar a família imperial é a decapitação, e como esse homem insultou Sua Alteza com sua língua, então ele deve ser removido. Hélia pede para arrastar esse criado atrás dela e depois pede para acalmar esse grito. Hélia pede que ele grite o quanto quiser. Afinal, esses são os últimos sons que ele fará com sua língua. Hélia poderia muito bem silenciá-lo sem cortar sua língua usando um artefato mágico. Ela lançará uma maldição. Depois disso, Hélia pede que o levem a um médico para que ele não morra. Ela perguntou aos criados se havia mais alguém que quisesse insultá-la. Hélia precisa colocar a propriedade em ordem rapidamente. A notícia desse incidente se espalhará rapidamente. Ela pede aos criados que lhe deem um relatório por escrito dos crimes cometidos contra a casa de Delfine. Aqueles que fornecerem informações valiosas podem esperar clemência. Deve haver uma recompensa pela participação pessoal em uma hora tão crucial. Uma hora depois, ela disse
disse a Arpad que ele poderia rir dela o quanto quisesse, mas ele perguntou por que deveria rir. Hélia pediu que ele olhasse a montanha de confissões. Tudo porque Hélia foi incapaz de gerenciar adequadamente os assuntos internos da casa. Mas Arpad não quer rir dela de jeito nenhum. Hélia não tolerará zombarias sobre essa situação a partir de agora. Arpad se pergunta se o artefato pode realmente lançar maldições. É mesmo possível? Impor uma maldição, incluindo tais condições específicas? Hélia sorriu, dizendo que era uma mentira descarada. É apenas um trinket. Basta dizer a palavra e ele agitará suas asas. Hélia escolheu a cor vermelha para definir a atmosfera, e ainda assim essa coisa é infinitamente querida para ela. Hélia os chantageou usando a memória de sua mãe. Ela achava que Arpad estava desapontado, mas ele estava impressionado. Parecia tão ousado quanto fazer um show na frente do imperador. Isso é sobre o incidente quando estavam tendo uma audiência. Arpad supôs que sua mãe ficaria encantada, já que ela a usou para um propósito. Ela poderia estar satisfeita. Mas a mãe de Hélia está morta há muito tempo e ela não tem ideia do que ela gostaria. Mas por alguma razão, essas palavras estúpidas a confortam. No dia seguinte, Ludwig acordou com dor de cabeça. Informaram-no que ele estava em sua mansão. Evangeline entrou e deu-lhe um tapa quente no rosto. Ela perguntou se ele entendia o que tinha feito. Ludwig estava indignado com o que fez. Depois do que aconteceu, começou a chamar por Hélia. Os criados tentaram arrastá-lo para longe da porta. Ludwig espera que tenha sido apenas um delírio alcoólico, mas ele deliberadamente não queria deixar a antiga casa de sua noiva. Os rumores sobre seu comportamento indecente já se espalharam por toda parte. Se Sua Majestade e a rainha descobrirem, ele está acabado. E Evangeline começou a compará-los cada vez mais. E é por isso que ela se sente ainda mais doente que Hélia agora está ao lado de Arpad. Ludwig já é apenas um membro de um ramo colateral com direitos duvidosos ao trono. Evangeline já estava pensando em simplesmente deixá-lo, mas ela não pode se livrar dele tão facilmente porque ele é o personagem principal. Os pertences restantes de seu senhor estão sendo retirados da mansão Dolphin, uma vez que o noivado foi rompido. Hélia ordenou que fossem devolvidos ao seu proprietário. Evangeline se lembra que a mansão está cheia de suas coisas. Furto de propriedade privada por Dolphin e apreensão ilegal de terras é uma razão muito ruim para correr riscos. Hélia disse que ordenou que as coisas de Ludwig e Eva fossem devolvidas a eles. Tal homem nunca deveria se tornar imperador. Arpad perguntou se ela não estava ofendida. Arpad cimentou a imagem de um herdeiro capaz, mas Hélia ainda será vista como uma peça. Embora esse tenha sido o plano de Hélia, ela tem o direito de estar irritada. Mas para Hélia, tudo isso é apenas para seu benefício. Ela deve se esconder em sua sombra por um tempo. No final, Arpad conhece a verdade de seu plano, e isso é o suficiente para Hélia. Mais tarde, Edith revela que Eva foi esfaqueada no coração. Ela até chorou no salão da rainha. Alguns dias atrás, houve uma recepção no Palácio Imperial. Lá, Eva se apresentou como a vítima, fingindo que Hélia a havia traído. Parece que ela realmente conseguiu evocar pena, embora o golpe de Hélia claramente a tenha deixado irritada. Edith perguntou como. Hélia pôde esconder eventos tão importantes dela. Parecia que Eva a repreendia por Edith não ter descoberto nada sobre a casa de Delphine. Hélia disse que não teve escolha. Foi ordem de Sua Alteza. Edith achou que agora Hélia tinha que assumir a responsabilidade, como se devesse oferecer pessoalmente a reconciliação com Evangeline. Edith achou que a palavra reconciliação não era a mais apropriada ali. Ela acredita que Hélia deveria se desculpar, já que ela começou essa bagunça. Hélia não aguenta mais. Imagina-se de repente derramando seu chá em Edith. Ela queria dizer que ouviu tamanha bobagem. É por isso que sua mão supostamente escorregou. Na verdade, ela realmente queria jogar fora esse chá. Mas não se pode agir tão imprudentemente por conta de um prazer momentâneo. Ela não pode perder tempo com coisas assim. Agora Hélia se lembrou de uma pessoa muito mais importante que ela precisava encontrar. Evangeline ficou chocada ao ouvir que Hélia iria se desculpar com ela, embora ainda não tivesse falado sobre isso. Hélia enrolou, mas nunca deu uma resposta clara. E então ela expulsou Edith completamente, declarando que estava cansada. Evangeline despejou chá em Edith, pensando que ela estava zombando dela, até que Hélia se desculpou. Eva pediu a Edith para não aparecer na sua presença. Hélia se encontrou com o secretário Félix.
Eles de alguma forma conversaram antes da regressão, mas esta é a primeira vez que se cumprimentam corretamente. Em suas vidas passadas, o fim de Félix foi bastante triste. Ele nunca reconheceu Ludwig como o príncipe herdeiro. Hélia ficou tão assustada que não conseguiu pronunciar uma palavra em resposta, mas olhando para Félix, Hélia encontrou conforto nele. Os gritos dele continuaram até que sua cabeça foi cortada. Pareceu que Hélia queria lhe dizer algo. Félix perguntou por que ela estava olhando para ele tão intensamente. Hélia pediu para ele relaxar. Na verdade, ela tinha uma tarefa para ele. Ele encorajou Ásia a falar mal dela. Isso porque, aos olhos dele, Hélia não é digna do título de princesa herdeira. Félix disse que a criada já estava passando por requalificação e eles mal trocaram algumas palavras. Mas mesmo agora, ele não chama Hélia de Sua Alteza. Ela deu a ele algo e pediu para ele dar uma olhada. Hélia ofereceu ao secretário uma aposta. Ela apostou 1 milhão que após ler esses documentos, ele começaria a chamar Hélia de Sua Alteza. Félix sabe que ela ainda não recebeu o direito de administrar o tesouro da princesa herdeira. Então, ele se pergunta de onde ela tirará uma quantia tão impressionante. Hélia disse que tinha esse tipo de dinheiro. Ela perguntou novamente se ele aceitava na aposta ou não. Enquanto isso, na casa da propriedade do golfinho naquela noite, Renaud acordou. Hélia disse a ele para ir ao palácio. Félix espera que, após ler isso, ela ainda lhe diga como irá pagar tal quantia. Ao contrário dos rumores, Hélia limpou a mansão sozinha. A jovem duquesa é muito mais capaz do que Félix supunha, mas se ele não quiser, Hélia pede que devolva os documentos. Mas Félix não disse que estava recusando a aposta. Ele terá que descobrir os detalhes por conta própria. Os olhos de Félix brilharam, e ele imediatamente chamou Hélia de Sua Alteza. Se eles tivessem esses dados antes, alimentar as informações teria sido muito mais fácil. Félix perguntou por que ela ainda estava estendendo a mão para ele. Eles fizeram uma aposta, e agora Hélia está esperando seu milhão. Logo Félix iria contar algo a Arpad. Ele está completamente cativado por Sua Alteza. Arpad nem mesmo o reconhece. Félix se arrepende de quão cego ele foi por não ter notado Hélia antes. Arpad não esperava que ela fosse capaz de conseguir o próprio Yulkin. Ela foi capaz de identificar espiões que nem mesmo Félix conseguiu encontrar. Tal conhecimento poderia significar que ela é parte do círculo íntimo da rainha, mas Félix acha isso um absurdo. Se ela estivesse do lado da rainha, seria mais vantajoso para ela se casar com Ludwig. Isso não se compara à ascensão de Ludwig ao trono. Além disso, Hélia afirmou, com confiança, que poderia domar a loucura de Arpad. Não importa quanto Arpad pense, ele pensa que mulher incompreensível ela é. Félix também pensa que Sua Alteza realmente gosta dele. Seu olhar era caloroso, e ela o tratou com doces caros. De repente, Arpad declarou que estava recusando. Ele pediu a Félix para jogar todos os relatórios no lixo. Ele costumava dizer que poderiam ser apresentados assim. Arpad ordenou que voltasse imediatamente e escrevesse tudo de novo. Renaud se culpou por não conseguir proteger Hélia. Se Hélia o fizer seu cavaleiro, ela não precisará mais se preocupar com ele. Arpad perguntou para onde ela estava indo com uma roupa tão bonita. Ela parecia estar se preparando para um jantar. Arpad pediu a Hélia a honra de ser seu acompanhante. Ela disse que sua mão pertencia apenas a ele. Hélia sentiu como ele apertava sua mão com força. Arpad perguntou se ela sabia quantos homens ela tinha. Hélia não entendeu o significado dessas acusações repentinas. As piadas de Arpad estavam se tornando muito cortantes. Arpad não gostou do cavaleiro que ousou sacar a espada na sua presença. Assim que Renaud surgiu, Hélia correu em direção a ele, mas Arpad a agarrou, não permitindo que ela se movesse. Mas ele é seu marido legal e tem o direito de ter ciúmes. Ele é o único com quem Hélia está ligada por casamento. Isso soa como uma esposa infiel se desculpando para seu marido. Renaud se ajoelha diante dela, a espada e a vida do cavaleiro Reinas pertencem agora, e para sempre, a Hélia. Hélia podia adivinhar por que ele tinha de repente decidido jurar lealdade a ela. Reinas tem certeza de que ela foi sequestrada e forçada a se casar. Arpad o corrigiu, afirmando que ela não era uma dama, mas uma princesa herdeira. Desconsiderar o título é um insulto à sua esposa. Este espadachim sem valor fará tudo o que Hélia ordenar. Renaud cometeu o maior pecado quando não a protegeu. Sua marca de vergonha é que ele falhou naquele dia, mas ela não só perdoou seu erro, como também o resgatou pessoalmente da prisão. Ragnaus está pronto para jurar qualquer juramento e dar tudo por Hélia. Elia percebeu que ele realmente pretendia salvá-la. Arpad acha que ele jurou resgatar a princesa das garras do dragão. Hélia não pode admitir que o sequestro foi encenado. Ela agradece a Sua Alteza por sua preocupação
coração. Os dentes de Hélia doem com a qualidade açucarada. Ela não esperava estar tão próxima de Arpad. Ele espera que ela não se limite apenas a palavras de gratidão. Eles ainda precisam interpretar o papel de cônjuges amorosos. Após o beijo, ela ficou surpresa que ele estava sorrindo assim. Arpad a puxou para mais perto e a beijou novamente. Hélia se sente um pouco envergonhada na frente de Renaud. Ela não vai deixar Arpad tomar controle da situação. Para um homem puro como Renaud, isso era demais. Elia pensou que isso bastava para ser grata. Renaud perguntou surpreso se Elia realmente amava Arpad. Ela respondeu que o amava com todo o seu coração e alma. Elia ficou feliz que ele acreditasse nela. Sem mais delongas, Arpad concede ao cavaleiro da princesa herdeira o título de Cavaleiro da Guarda Imperial. Ele pediu a Renaud que a servisse fielmente. Logo, Félix trouxe um relatório sobre as pessoas que Arpad lhe pedira para encontrar. Ele teve que reescrever tudo do zero. Hélia não esperava que ele iria irritar Arpad a tal ponto. Félix pergunta por que Hélia precisa de informações sobre esse homem. Evangeline não é apenas uma bela flor para a alta sociedade. Ela usa suas habilidades de viagem no tempo para manipular pessoas de todos os tipos. E para enfrentá-la, Hélia precisa de um plano impecável.